Eu sou a Helena, tenho 61 anos. No dia do meu aniversário, o bolo que fiz com carinho foi chamado de feio e empurrado para o canto da mesa. Naquela noite, algo morreu em mim, mas no dia seguinte, algo muito maior nasceu. Não precisava se incomodar, disse minha nora. É só uma bobagem, mãe, falou meu filho. Enquanto isso, eu sentia minhas mãos tremerem, meu coração apertado e meus olhos marejados diante da indiferença de quem eu mais amava. O impacto foi devastador. O som do bolo caindo na lata de lixo parecia ecoar dentro da minha alma, como se minha dignidade tivesse sido jogada junto. Passei a madrugada acordada, lembrando de cada sacrifício que fiz por aquela família, noites sem dormir, anos de trabalho duro, dedicação sem medida. E, entanto, ali estava eu, tratada como peso, como incômodo. A dor de me sentir invisível era muito maior do que qualquer palavra ofensiva. Antes de continuar essa história, quero pedir que você se inscreva no canal e deixe o seu curtir, para que esse vídeo possa alcançar e inspirar outras pessoas. E me conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. Saber disso me alegra e me dá forças, porque cada vez que uma de nós compartilha sua voz, mais mulheres percebem que não estão sozinhas. O garfo parou no ar quando ouvi Carla dizer sem olhar nos meus olhos: "Esse bolo é feio, Helena, deixa ali no canto para não estragar a mesa." E eu vi a mão dela, com as unhas perfeitamente pintadas de vermelho, empurrar a minha forma para a beirada do aparador como quem afasta um objeto fora de lugar. O cheiro de chocolate que enchia a sala pareceu se desfazer no mesmo segundo, misturado ao perfume doce demais que ela usava e ao ar-condicionado gelado que me arrepiava aos braços. Os convidados, uns 3 casais do trabalho do Renato e 2 vizinhas que eu mal conhecia, se entreolharam com aqueles sorrisos de canto de boca que fingem neutralidade, enquanto a música ambiente, um jazz sem letra, tentava cobrir o silêncio duro que se instalou. Eu fiquei com as mãos ainda molhadas do banho-maria, segurando o pano de prato com que havia trazido a travessa, e perguntei num fio de voz se preferiam que eu cortasse um pedaço para provar. E Carla sorriu curto, os lábios quase fechados, e respondeu: "Não precisa, sogra, daqui a pouco chega o oficial, esse é só caseiro." E a palavra caseiro, dita assim, veio como um carimbo de desvalor, como se carinho fosse defeito. Renato, sentado no braço do sofá com o celular na mão, nem levantou a cabeça da tela, apenas disse: "Deixa isso, mãe, depois a gente vê." E esse depois caiu no chão da sala como um copo que se estilhaça sem ninguém limpar. As meninas riram baixinho perto da mesa de centro, com as bochechas ainda lambuzadas de brigadeiro que a vizinha trouxera numa caixinha de papel, e eu ouvi uma comentar repetindo um tom que não era dela: "A tia Carla falou que bolo bom é o da confeitaria, vovó. Esse aí tá torto." E eu senti o corpo inteiro ficar pesado, como se cada passo que eu tivesse dado desde as 5 da manhã, quando separei as claras, peneirei a farinha 2 vezes, derreti o chocolate em banho-maria para não queimar, tivesse sido dado em areia movediça. Eu recuei um pouco, encostando o quadril na quina do balcão americano que dividia a cozinha da sala, e fiquei olhando as flores artificiais no centro da mesa, tão perfeitas, tão idênticas umas às outras, que me deu vontade de rir de nervoso. Carla então estalou os dedos, um gesto pequeno que sempre me gelou o coração, e disse como se estivesse distribuindo tarefas: "Helena, a senhora pode dobrar os guardanapos cor-de-rosa e colocar na bandeja de acrílico? Às 4 toca a campainha com o bolo de 3 andares e eu quero a mesa livre." E quando ela disse a senhora com essa distância envolvida, eu assenti com a cabeça, mas por dentro uma porta pequena rangeu. Renato levantou enfim os olhos, notou meu silêncio e arrematou com aquela voz de quem quer terminar um assunto: "Não faz drama, mãe, é só um bolo." E voltou ao celular como se nada tivesse acontecido. Enquanto eu caminhava até a pilha de guardanapos, meus olhos foram capturando cada detalhe, como se eu estivesse fotografando o crime de uma cena íntima.
Os copos alinhados por altura, as taças novas, ainda com etiqueta no pé, o fio de luzes douradas que Carla pendurara na prateleira para dar um toque, as cadeiras estofadas onde eu mesma, meses antes, tinha passado um pano para tirar poeira quando ela me pediu, rapidinho, sogra, e a janela grande por onde entrava uma luz azulada de fim de tarde, refletindo no piso brilhante a minha figura encurvada. Eu abri o pacote de papel e comecei a dobrar, ponta com ponta, fazendo triângulos que lembravam barquinhos de infância, quando o Renato gostava de sentar no chão da cozinha para me ver cozinhar e dizia: "Esse é o melhor brigadeiro do mundo, mãe." E pensei nessa frase como que encontra uma fotografia antiga no fundo de uma gaveta. Carla passou atrás de mim, roçando o ombro no meu e comentou baixo, para que só eu escutasse. Não precisava se incomodar, a gente já tinha o plano B. E eu respondi mirrada, que não foi incômodo, foi presente. E ela riu com ar de galhofa, sem som, apenas um levantar de canto de boca e seguiu para a porta, onde foi checar o interfone. O jazz mudou de faixa, entrou um sax mais melancólico e uma das vizinhas comentou alto: "Nossa, que vibe chique, Carla! Parece até festa de revista." E eu senti a ponta do guardanapo rasgar entre os dedos de tão forte que segurei. Foi nessa hora que decidi pedir uma foto simples, só eu, meu filho e o bolo no canto, uma lembrança mínima. E me aproximei da mesa dizendo: "Renato, chama alguém para bater uma foto da gente? Eu trouxe o bolo que você gosta." E nem terminei, porque Carla, sem me encarar, interrompeu em tom leve demais para não ferir e por isso mesmo pontudo: "Ah, Helena, agora não, por favor, bagunça o cenário. Depois com o bolo certo a gente faz." E a palavra certo veio como uma régua que me rebaixava a centímetros do chão. Renato coçou a sobrancelha, olhou a hora no celular e respondeu: "Depois, mãe, depois." E esse depois virou sempre. As meninas, alheias à gravidade do momento, disputavam quem ia abrir a garrafa de refrigerante zero, e eu pensei que talvez fosse melhor me calar de vez, porque toda tentativa de existir ali parecia desafinar a música. Ainda assim, eu insisti, mas de outro modo, tentando caber. "Quer que eu coloque as velas quando o bolo chegar? Posso escrever parabéns com as litras de açúcar que eu trouxe. Fica delicado." E Carla soltou um suspiro breve, impaciente, o suspiro de quem tira um fiapo da roupa e disse: "Helena, deixa que eu cuido, tá? Fica tranquila, só não encosta na mesa agora." Então decidi me ocupar de algo que não estragasse o cenário e segui para a cozinha, onde o barulho da lava-louças mascarava o meu. Coloquei água para ferver para um café do meu jeito, porque o da máquina, elegante, sem cheiro, me parecia sempre cenográfico. E foi quando percebi que minhas mãos tremiam sobre o fogareiro. O pano de prato que eu trouxera de casa, com bordado de morangos que fiz anos atrás, estava úmido, e a umidade fria me trouxe lembranças de manhã cedo pegando o ônibus, quando eu equilibrava o marmitex com uma mão e as provas dos alunos com a outra. E pensei como é curioso que a gente passe a vida aprendendo a servir com alegria, e de repente a alegria seja descartada como embalagem vazia. Respirei fundo, mirei o vapor subindo da xicrinha e falei para mim baixinho, sem que ninguém pudesse ouvir: "Eu existo, eu existo, eu existo." Como se as palavras fossem degraus para me tirar de um buraco invisível. Carla entrou na cozinha como um vendaval perfumado, olhou a xicrinha com uma sobrancelha arqueada e perguntou: "A senhora vai mesmo fazer café coado? Vai deixar cheiro? O de cápsula é mais prático e mais moderno." E essa última palavra enrolada na língua parecia uma frente fria. Respondi que seria só uma xícara, prometi deixar tudo limpinho, e ela sentiu com distraído, já retornando para a sala. Antes de sair, porém, voltou 2 passos e disse num tom que tentava ser gentil, mas vinha com instrução: "Ai, por favor, guarda esse pano aí, tá? A estampa não combina com a pareta da mesa." E eu dobrei o pano devagar, sentindo cada ponto do meu próprio bordado como quem recolhe uma história que os outros não querem ver. Foi quando a campainha tocou e um coro de "Chegou!" ecoou, e Carla foi até a porta com passos leves, erguidos na ponta dos pés, e recepcionou o entregador com um "Obrigada, pode deixar aqui." E o bolo entrou na sala como um convidado importante. 3 andares de glacê impecável, flores de açúcar, plaquinha dourada, e eu contemplei aquele monumento de açúcar e consumo enquanto sentia o meu, ali no canto, ficar com a cobertura brilhando sob a luz, e ainda assim invisível.
Aproximaram-se todos, celulares erguidos, flashes piscando, comentários. Que obra-prima! Perfeito! Onde você encomendou? Você tem muito bom gosto. E Carla respondeu cada elogio com o domínio que rege um coral. Na confeitaria Aurora, claro. Eu disse que queria algo sofisticado. O simples a gente deixa pro dia a dia. E alguém riu e repetiu simples, e a palavra voou. Pousou no meu ombro como um peso antigo. Renato, enfim, me notou ao lado da cozinha e falou: "Mãe, pega o acendedor ali." E eu, contente por um chamado, dei 2 passos e estendi a mão. Mas Carla já havia acendido com um isqueiro metalizado e sorriu pedindo desculpas. "Ah, já acendi, obrigada." E empurrou a minha mão para trás, com a mesma delicadeza com que antes empurrara meu bolo. Cantaram parabéns com um entusiasmo medido, e eu bati palmas baixinho, tentando encontrar meu lugar naquele coro. E quando alguém gritou: "Faz um pedido!", fechei os olhos por um segundo e vi uma mesa diferente, com menos brilho, mais verdade, e desejei ouvir, por uma vez naquele dia, um "Obrigada, Helena." Quando abri os olhos, Carla já serviu os primeiros pedaços do bolo oficial, cortando com precisão. E uma vizinha comentou: "Perfeito, não desaba." E eu pensei que algumas coisas só não desabam porque ninguém se atreve a tocar. Alguém encostou no meu braço, era uma das meninas com um prato na mão, e perguntou: "Vovó, posso comer no sofá?" E eu disse que sim, desde que colocasse um guardanapo por baixo. E ela respondeu: "A mamãe não gosta de guardanapo de pano que mancha, melhor o de papel." E saiu correndo. E eu fiquei ali, parada, com o meu café sozinho na xícara e um bolo que cheirava infância deixado de lado, como se a infância tivesse caducado. Então Renato veio até mim por fim, encostou de leve no meu ombro e disse: "Mãe, depois você leva seu bolo, tá? Senão ocupa espaço." E eu respondi num sussurro: "Levo sim, filho." E ouvi minha voz como se viesse de longe, tão fina que mal atravessava o ar. E enquanto eu respirava para não chorar, pensei que às vezes a pior solidão é a que se sente cercada de gente, de luzes, de música e de perfeições. O sax voltou numa nota mais longa, o cheiro de glacê dominou o ambiente, e eu jurei a mim mesma, sem alarde, que aquela cena não ia se repetir, que alguma coisa ia precisar nascer do pedaço que havia morrido em mim naquele instante. Acordei antes do sol, como sempre fiz nos dias em que precisava de coragem, e lembro do primeiro gesto. Tocar o azulejo frio da cozinha com a ponta dos dedos e pensar: vai dar certo, Helena. Porque eu queria que o dia começasse com um cheiro de chocolate e não com o peso dos silêncios. Abri o armário, separei a farinha e peneirei 2 vezes, vendo o pó cair em nuvem macia como se eu pudesse peneirar também as mágoas antigas. E quando rachei os ovos na borda da tigela, ouvi o estalo nítido que me levou a outra época. Um apartamento apertado onde o pequeno Renato batia palminhas dizendo: "Mãe, hoje tem bolo?" Aqueci o leite no fogo baixo para não talhar, cortei o chocolate em lascas. Não gosto de micro-ondas, prefiro ver o brilho nascer devagar. E fui mexendo com uma colher de pau que já conhece o ritmo da minha mão. Enquanto as claras ganhavam neve, a batedeira cantava um ronco familiar. E eu sussurrava: "Fica lindo, fica leve." Como se o bolo pudesse adivinhar que eu precisava de leveza naquela data. 61 anos. E um desejo simples: um abraço apertado, um parabéns sincero, um obrigada por tudo. Nada de fogos, só verdade. Quando o relógio bateu 5h30, o céu de trás da cortina ainda era um desenho em grafite, e eu derreti a manteiga com o chocolate. O aroma tomou a cozinha, subiu pela memória e pousou em fotos que eu guardo num álbum de papel. Renato com o nariz sujo de brigadeiro, meu avental com manchas que não saem mais, o riso que enchia a casa mesmo quando faltava dinheiro. E eu disse para o vazio: que hoje sobre amor, ainda que falte qualquer outra coisa. Fiz o brigadeiro do recheio no ponto certo. Nem puxa-puxa de festa infantil, nem duro de enrolar. Uma estrada cremosa que se espalha e abraça o miolo do bolo. E pensei, mexendo em 8. Ele sempre gostou desse. Foi o primeiro que aprendi com minha vizinha Dona Clotilde. Aquele truque de mexer sem parar na borda. Quando assei as massas, a casa ficou quente e eu abri um pouco a janela para o vapor fugir. E entrou um vento com um cheiro de rua molhada que me deu ânimo, como se amanhã dissesse: vai lá, fia, vai lá que hoje é seu dia. E eu sorri sozinha, me sentindo besta e feliz. Montei as camadas com cuidado de quem reconstrói um telhado depois da ventania. Passei o brigadeiro por dentro, nivelei com a espátula e por fora decidi fazer uma cobertura simples, brilhosa,
que escorre um pouco, porque meus bolos sempre foram assim, com essa honestidade de quem não sabe posar para a revista, mas sabe abraçar a fome de quem chega. Forrei a forma com papel manteiga para o transporte e enrolei tudo no pano de prato que eu mesma abordei com morangos. E antes de sair, encostei a mão no peito e prometi: seja o que for, eu vou inteira, com delicadeza e coragem. No caminho, dentro do ônibus ainda vazio, uma senhora me perguntou: é bolo? E quando eu disse que sim, ela sorriu, como as mulheres sorriem quando reconhecem outra mulher do lado de cada esforço. Que chegue elogio onde o cheiro já chegou. E isso me aqueceu de um jeito que nunca esqueci. Cheguei à casa do Renato antes do almoço. Apertei a campainha com o coração acelerado. E quando Carla abriu a porta e disse sem sorrir: entra, Helena, põe aí. Eu respirei 2 vezes para não deixar meu orgulho falar pelo susto. E respondi: trouxe do jeitinho que ele gosta, brigadeiro do meio e calda quentinha. E ela só ajeitou o cabelo, olhou por cima do ombro e soltou, como quem comenta sobre clima: hoje vem o bolo da confeitaria, viu? Esse fica de apoio. E a palavra apoio caiu como prego no chão de mármore. Eu pensei: tudo bem, tem espaço para 2. E fui direto para a cozinha pegar uma travessa e ajeitar meu presente, porque as mãos ocupadas às vezes são a melhor forma de manter a alma de pé. As meninas apareceram rodeando a mesa como pardais, e eu disse com doçura: depois a vovó corta uma pontinha para vocês provarem, tá fresquinho. E a menor, repetindo uma firmeza emprestada, rebateu: a mamãe disse que bolo de verdade vem da confeitaria Aurora. E eu senti minha pele arrepiar por dentro, como se a meninice dela merecesse uma fala melhor do que esse decalque adulto. Procurei Renato com os olhos, e o encontrei onde tenho perdido tantas vezes, atrás do vidro do celular, e pedi baixinho para não atrapalhar ninguém: filho, pelo menos experimenta. E me disse acertei o ponto. E ele respondeu sem levantar a cabeça: mãe, depois, por favor, não faz clima. E eu calei a palavra que estava a ponto de nascer. Enquanto eu colocava as velas numa caixinha separada, caminhando com o bolo como se carregasse um coração fora do peito, ouvi Carla orientar as vizinhas: gente, a mesa precisa ficar clean na hora das fotos, sem talheres soltos, sem coisas artesanais. E artesanal veio com uma pontinha de nojo que eu reconheço porque já ouvi insinuada muitas vezes. E eu pensei: artesanal é outra palavra para amor feito à mão, mas não disse. Voltei a lembrar do motivo que me trouxe ali desde a madrugada. Um abraço, só um. E imaginei a cena ideal: eu, Renato e as meninas rindo em volta de uma mesa que cabem 2 bolos e muitas ternuras. E custei a aceitar que talvez essa cena não existisse, pelo menos não daquele jeito. Resolvi amarrar minha esperança em pequenos gestos. E perguntei a Carla se queria que eu preparasse o café quando os convidados chegassem, porque café conversa com bolo como velha amizade. E ela respondeu: obrigada, não, vamos servir espumante, fica meio sofisticado. E eu, sem discutir, fui até a pia lavar minhas mãos e, com as costas molhadas, olhei meu reflexo no inox e vi uma mulher com linhas no rosto que contam a história de uma resistência suave. E eu disse para essa mulher: você não é lembrancinha, Helena. Quando o interfone tocou anunciando a entrega do bolo de 3 andares, Carla brilhou como quem recebe troféu. E eu, enquanto ajeitava meu tabuleiro no canto para não interferir, ouvi minha própria respiração pesada, como se cada suspiro precisasse segurar um choro. Uma vizinha perguntou para mim: foi você que fez esse da pontinha? Que cheiro bom! E antes que eu respondesse, Carla falou por cima: foi, mas é simples. A gente encomendou um especial, sabe como é? Aniversário tem que ter impacto. E eu guardei a resposta com a mesma delicadeza com que guardo louça de estimação, porque não adiantaria jogá-la na roda, ela se quebraria e eu teria de recolher os cachos sozinha. Quando o bolo oficial entrou triunfante, com a plaquinha dourada que dizia parabéns, sem dizer para quem, eu pensei: eu trouxe o nome, eles trouxeram o brilho, e a frase soou amarga e verdadeira. Em algum momento tentei humanizar o cenário com uma pergunta simples: Renato, você lembra do primeiro dia em que a gente fez esse brigadeiro juntos? Você tinha 5 anos e queimou o dedo de curioso? E ele riu de leve, um riso que poderia abrir uma ponte, mas Carla interrompeu, posicionando as taças. Ai, amor, depois vocês lembram disso. Agora foca aqui na faca certa para o corte.
e eu recolhi meu momento como quem fecha uma caixinha de música, antes da última nota. Então aconteceu a cena que feriu por dentro com a precisão de uma lâmina fria. Carla olhou para a mesa, mediu espaços com os olhos e enfiou a mão por baixo da minha forma e, num gesto quase automático, arrastou para o canto extremo, murmurando: "Preciso de espaço para o bolo de verdade." E esse "verdade" cravou em mim como sentença. E eu reagi menos pelo bolo, mais por mim, e disse com voz baixa, porém firme: "Isso é um presente, Carla. Pode não ser de revista, mas é cheio de tempo e de memória." E ela deu de ombros, como quem não discute com o que não considera, e respondeu: "Eu entendo, mas temos um padrão para seguir hoje." E naquele instante eu compreendi. O que me esmagava não era o glacê que escorria, era a régua invisível que media o meu afeto. Senti a garganta apertar, o peito abrir, e uma frase subiu sem pedir licença. "Não precisava se incomodar." Ecoou a voz dela outra vez, e eu por dentro retruquei: "Precisava sim. Me incomodar é o que me fez mãe, é o que me trouxe até aqui, é o que ainda me sustenta." E esse diálogo silencioso me segurou, me impediu de desabar no meio da sala enfeitada. Naquele bloco de segundos que duram mais que minutos, eu soube que, lembrancinha, quem vira é o amor que a gente deixa que encolham. E prometi a mim mesma que, mesmo invisível no canto da mesa, meu bolo não seria o último gesto meu a ser diminuído sem resposta. Por isso respirei, ergui a cabeça, passei a mão na cobertura que tinha escorrido um pouco e gostei do brilho que ficou no dedo, um brilho de chocolate que me lembrou quem eu era desde antes de qualquer plaquinha dourada. Mulher que cozinha afeto, que sustenta o teto e que, quando o coração esmaga, ainda encontra um jeito de bater mais forte. Carla ergueu o queixo na direção da mesa, como quem aponta uma sujeira invisível, e soltou com suavidade que arranha: "Helena, organiza os guardanapos cor-de-rosa naquele padrão leque, por favor. Não esquece que a dobra tem que ficar virada para a direita porque a luz da janela cai desse lado e as fotos ficam melhores." E eu respondi com "claro", que saiu educado e áspero ao mesmo tempo, como um prato bem lavado que ainda guarda o cheiro do óleo. Caminhei até a pilha alta de guardanapos e, quando toquei o tecido acetinado, senti na ponta dos dedos a diferença entre o que é macio e o que é cheio de frescura, porque aquele material escorregava da minha mão feito peixe, não tinha a textura simples do pano que segura migalhas e histórias. Tinha apenas finalidade de foto. A vizinha de vestido verde perguntou se eu precisava de ajuda, e Carla se antecipou, sorrindo para a convidada e me atravessando. Não, deixa que a Helena tem mão boa para serviço." E a palavra serviço, embora dita como elogio, veio com a coleira do lugar que me destinavam. E eu pensei, enquanto alinhava as pontinhas iguais, que às vezes o tom é mais cruel do que o conteúdo. Dobrei 1, dobrei 2, dobrei 3. E de repente me vi dobrando anos, dobrando noites de febre do Renato, dobrando boletos de contas que eu esticava como massa de pão para que coubessem no orçamento. E a dobra do guardanapo virou metáfora, sem querer, porque cada triângulo perfeito que eu encaixava na bandeja de acrílico me perguntava silenciosamente: "Até quando você se encaixa para caber no cenário dos outros?" Carla se aproximou e ajeitou com a ponta do dedo indicador a posição da primeira fileira, esse dedo comprido que sempre apontava, e comentou baixo, como quem corrige detalhes de vitrine: "Vira 1 milímetro, sogra, não pode sobrar fibra para fora." E eu virei 1 milímetro, virei mais um, virei tudo o que eu conseguia virar sem quebrar, e senti algo por dentro ranger, aquele barulho de porta antiga que só você ouve no meio da casa cheia. Eu tentava escutar a música para distrair o pensamento, mas cada nota parecia servir de trilha para o meu silêncio. E foi aí que a menor das meninas apareceu do nada, encostando o cotovelo na mesa com a indecência doce das crianças, e perguntou se podia pegar um guardanapo para fazer um barquinho. E eu sorri grande, pronta para dizer: "Claro, leva 2, leva 3. A vovó te ensina um truque." Quando Carla, sem levantar muito a voz, apenas o suficiente para cortar meu impulso, soltou um: "Agora não, meu amor, a vovó está organizando as coisas. Esses guardanapos são decorativos." E decorativos pesou em mim como se tivessem tirado a função de enxugar lágrima, de acolher sujeirinha, de brincar de origami com neta,
como se tudo ali fosse apenas imagem. Me curvei na altura da menina e sussurrei que depois a gente fazia origami com guardanapo de papel. E ela sorriu, sem culpa, porque criança não traz rancor na mochila. Mas eu me levantei sentindo um peso nos joelhos que não era a idade. Era peso de saber que o afeto tinha hora marcada naquela casa. Renato apareceu atrás de mim, feito sombra. Abriu a geladeira, pegou uma água e, sem me olhar, perguntou se estava tudo certo. E eu respondi, está, filho, tá tudo certo, sim, enquanto minha garganta apertava. E ele disse, que bom, mãe, fica tranquila, a Carla entende de recepção. E eu engoli outra abóbora. A dobra da frase que queria ensaiar uma defesa e desistiu de nascer. Voltei ao meu desfile de leques cor-de-rosa e ouvi, vindo da varanda, o comentário de uma colega de trabalho. Carla, você tem mesmo visão estética. Até guardanapo tem direção. E Carla riu, solucionando. Organização é amor, gente. E eu, sem querer, rebati por dentro. Amor também é desorganizar a moldura para caber mais gente na foto. Mas fiquei quieta. Obriguei o pensamento a se deitar e a sala expandiu o cheiro de glacê caro, enquanto o meu bolo, no canto, exalava um chocolate que eu reconhecia como o cheiro de casa. Foi então que o interfone tocou de novo e Carla correu para a porta com aquela pressa elegante de quem sabe se mover sem suar e anunciou para todos como apresentando a atração principal. Chegou o kit de plaquinhas e velas metálicas. E as pessoas se aproximaram curiosas e eu permaneci na minha coreografia, guardanapo por guardanapo, até que a vizinha do vestido verde voltou a se inclinar para mim e sussurrou, com carinho curioso, que cheiro bom é esse vindo dali? E apontou meu bolo. E eu sorri grande, pronta para dizer, claro, leva 2, leva 3, a vovó te ensina um truque. Quando Carla, sem levantar muito a voz, apenas o suficiente para cortar meu impulso, soltou um, agora não, meu amor, a vovó está organizando as coisas. Esses guardanapos são decorativos. E decorativos pesou em mim, como se tivessem tirado a função de enxugar lágrima, de acolher sujeirinha, de brincar de origami com neta, como se tudo ali fosse apenas imagem. Me curvei na altura da menina e sussurrei que depois a gente fazia origami com guardanapo de papel. E ela sorriu sem culpa, porque criança não trai rancor na mochila. Mas eu me levantei sentindo um peso nos joelhos que não era a idade. Era peso de saber que o afeto tinha hora marcada naquela casa. Renato apareceu atrás de mim, feito sombra. Abriu a geladeira, pegou uma água e, sem me olhar, perguntou se estava tudo certo. E eu respondi, está, filho, tá tudo certo, sim, enquanto minha garganta apertava. E ele disse que bom, mãe, fica tranquila. A Carla entende de recepção. E eu engoli outra dobra. A dobra da frase que queria ensaiar uma defesa e desistiu de nascer. Voltei ao meu desfile de leques cor-de-rosa e ouvi, vindo da varanda, o comentário de uma colega de trabalho. Carla, você tem mesmo visão estética. Até guardanapo tem direção. E Carla riu, solucionando. Organização é amor, gente. E eu, sem querer, rebati por dentro. Amor também é desorganizar a moldura para caber mais gente na foto. Mas fiquei quieta. Obriguei o pensamento a se deitar e a sala expandiu o cheiro de glacê caro, enquanto meu bolo, no canto, exalava um chocolate que eu reconhecia como cheiro de casa. Foi então que o interfone tocou de novo e Carla correu para a porta com aquela pressa elegante de quem sabe se mover sem suar e anunciou para todos como apresentando a atração principal. Chegou o kit de plaquinhas e velas metálicas. E as pessoas se aproximaram curiosas, e eu permaneci na minha coreografia, guardanapo por guardanapo, até que a vizinha do vestido verde voltou a se inclinar para mim e sussurrou com carinho curioso, que cheiro bom é esse vindo dali? E apontou meu bolo, e eu sorri grande, pronta para dizer, claro, leva 2, leva 3. A vovó te ensina um truque? Quando Carla, sem levantar muito a voz, apenas o suficiente para cortar meu impulso, soltou um, agora não, meu amor, a vovó está organizando as coisas, esses guardanapos são decorativos, e decorativos pesou em mim como se tivessem tirado a função de enxugar lágrima, de acolher sujeirinha, de brincar de origami com neta, como se tudo ali fosse apenas imagem. Me curvei na altura da menina e sussurrei, que depois a gente fazia origami com guardanapo de papel.
E ela sorriu, sem culpa, porque criança não traz rancor na mochila. Mas eu me levantei sentindo um peso nos joelhos que não era a idade. Era peso de saber que o afeto tinha hora marcada naquela casa. Renato apareceu atrás de mim feito sombra. Abriu a geladeira, pegou uma água e, sem me olhar, perguntou se estava tudo certo. E eu respondi: "Está, filho, tá tudo certo, sim", enquanto minha garganta apertava. E ele disse: "Que bom, mãe, fica tranquila, a Carla entende de recepção". E eu engoli outra dobra. A dobra da frase que queria ensaiar uma defesa e desistiu de nascer. Voltei ao meu desfile de leques cor-de-rosa e ouvi, vindo da varanda, o comentário de uma colega de trabalho: "Carla, você tem mesmo visão estética, até guardanapo tem direção". E Carla riu solucionando: "Organização é amor, gente". E eu, sem querer, rebati por dentro: amor também é desorganizar a moldura para caber mais gente na foto. Mas fiquei quieta. Obriguei o pensamento a se deitar e a sala expandiu o cheiro de glacê caro, enquanto meu bolo, no canto, exalava um chocolate que eu reconhecia como o cheiro de casa. Foi então que o interfone tocou de novo e Carla correu para a porta com aquela pressa elegante de quem sabe se mover sem suar e anunciou para todos como apresentando a atração principal. Chegou o kit de plaquinhas e velas metálicas, e as pessoas se aproximaram curiosas, e eu permaneci na minha coreografia, guardanapo por guardanapo, até que a vizinha do vestido verde voltou a se inclinar para mim e sussurrou com carinho curioso: "Que cheiro bom é esse vindo dali?" E apontou meu bolo, e eu sorri, e disse: "É de brigadeiro feito no ponto certo, aprendi com uma vizinha antiga." E a vizinha verde perguntou: "Posso provar?" E antes que eu dissesse "Claro", interceptou com uma leveza aparosa: "Ah, maravilhosa! Mas segura aí, vamos inaugurar o principal primeiro para não desorganizar, tá?" E ficou no ar a sugestão de que provar o meu bolo seria bagunçar a ordem. Me curvei na altura da menina e sussurrei que depois a gente fazia origami com guardanapo de papel. E ela sorriu, sem culpa, porque criança não traz rancor na mochila. Mas eu me levantei sentindo um peso nos joelhos que não era a idade. Era peso de saber que o afeto tinha hora marcada naquela casa. Renato apareceu atrás de mim, feito sombra. Abriu a geladeira, pegou uma água e, sem me olhar, perguntou se estava tudo certo. E eu respondi: "Está, filho, tá tudo certo, sim", enquanto minha garganta apertava. E ele disse: "Que bom, mãe, fica tranquila. A Carla entende de recepção". E eu engoli outra dobra. A dobra da frase que queria ensaiar uma defesa e desistiu de nascer. Voltei ao meu desfile de leques cor-de-rosa. A noite desceu como quem fecha uma cortina pesada, e quando o sol se retirou pela janela grande da sala, a casa ficou inteira nas mãos da luz artificial que Carla ajustava pelo celular, escolhendo o modo festa num aplicativo que deixava as lâmpadas quentes e as sombras mais compridas. E eu observei de canto a forma como os convidados foram se agrupando em torno do bolo de 3 andares, como mariposas em volta de uma lâmpada nova. Eu tentava me ocupar para não ouvir a risada que não me incluía. E ofereci: "Querem que eu sirva as coxinhas?" E Carla respondeu sem me encarar: "Perfeito, Helena, leve essa bandeja para a varanda e, por favor, lembra de repor os molhos quando acabar." E eu sorri com educação, mesmo sentindo a palavra "por favor" como um laço que prende, não como gentileza que abraça. Na varanda, as conversas eram sobre férias combinando com milhas, reformas de cozinha com ilha, promoções que pedem inglês fluente, e eu com minha bandeja me movia silenciosa, aprendendo a coreografia de quem passa entre cadeiras sem esbarrar no brilho dos outros. E tinha hora em que eu me pegava sorrindo a um comentário que não atendia pelo meu nome, como quando a colega do Renato disse: "Você viu, Carla, como a cobertura não racha? Isso é savoir-faire." E eu, segurando a bandeja, pensei que saber fazer eu tinha de sobra, mas ninguém queria provar. Voltei à cozinha para repor os molhos e encontrei a menor das meninas tentando abrir a geladeira com um esforço de braço que me derreteu. E perguntei: "Você quer o quê, meu amor?" E ela disse baixinho, com culpa emprestada: "Posso um copinho de suco? A mamãe disse que só depois do brinde."
E eu olhei em volta e sussurrei: vem, a vovó te serve água de frutas, é a mesma alegria. E coloquei numa taça pequena, com pedacinhos de morango e gelo, e os olhos dela brilharam como quem recebeu uma coroa. Quando saímos, Carla nos viu e veio imediatamente, não em tom de bronca, mas com aquela doçura que ajeita e controla, dizendo: meu amor, suco só depois do brinde, deixa a taça com a mamãe. E para mim, como quem explica para uma estagiária aplicada: Helena, eu vou te pedir para centralizar o foco nas bandejas, tá? Daqui a pouco a fotógrafa chega. E eu devolvi a taça devagar e respondi: está bem, eu foco. E o peso da palavra foco me deslizou por dentro como faca fria. Na sala, o parabéns veio com palmas ritmadas, desses coros que são mais coreografia que espontaneidade. E eu bati palma, claro, porque há ritos que a gente respeita para não virar pedra no caminho. Mas enquanto cantavam, eu vi a câmera do celular de Carla transformar a mesa em palco, e cada clique era uma edição onde eu não cabia. Quando alguém gritou: faz um pedido! Carla puxou o Renato para o centro e disse: fica do lado direito, amor, para esconder a tomada da parede. E eu fiquei do outro lado, fora do retângulo da foto, e quando a vizinha sugeriu: vamos fazer uma com a família, Carla acenou com a mão, prática: família do Renato aqui, amigos depois. E quando me aproximei 2 passos, segurando minha alegria como quem segura uma tigela cheia para não derramar, Carla já tinha chamado os pais dela por vídeo no celular, exibindo a mesa, e disse: mãe, olha que obra, um luxo! E a mãe do outro lado respondeu: você arrasa, filha! E eu do meu lado pensei: que luxo mesmo é quando cabe o nome da gente na plaquinha do bolo. E mordi meu silêncio para não chorar antes do fim. Depois do brinde, fui juntar os pratos vazios e no vai e vem até a pia, ouvi uma conversa que parecia não ter dono, e por isso feria como faca perdida. A sogra é presente, né? Alguém disse com voz sem maldade. E outra pessoa completou: mas tem sogra que toma conta de tudo, tem que botar limite. E um terceiro riu: principalmente quando não entende a estética da casa. E eu lavei os pratos olhando para as próprias mãos, reconhecendo nelas a minha biografia inteira. E pensei que limite também se coloca para o desrespeito, dentro e fora. Voltei à sala com panos limpos. Recolhi as migalhas que ninguém percebe e alguém comentou: olha, a Helena dá conta de tudo, é um anjo. E eu sorri agradecida por fora. E por dentro respondi com uma verdade amarga: anjo cansa, anjo também tem joelho. Em algum momento, Carla pediu que eu ajudasse ali com as crianças que mexiam nas velas metálicas. E eu fui, claro, porque sempre fui esse tipo de mulher que segura a ponta solta. Mas enquanto eu organizava mãos pequenas e gargalhadas grandes, a fotógrafa chegou, fez uma sequência de fotos lindas, eu tenho certeza, e nenhuma delas me pedia. E se eu entrava por acaso no quadro, alguém educadamente dizia: licença só um instante, e me movia de volta para a borda, onde a imagem fica fora de foco. Mais tarde, quando a casa começou a esvaziar e os cumprimentos se tornaram mais longos, ouvi um obrigadíssima, Carla, estava tudo perfeito, e um você tem uma mão, menina, e um ninguém faz como você. E eu pensei que, na verdade, quem faz a base do bolo chamado vida, muitas vezes, é quem não aparece na foto. E respirei fundo para não transformar esse pensamento em mágoa endurecida. Quando o último convidado foi embora e o eco das vozes ficou preso nas taças sem lavar, Carla se jogou no sofá com um ufa teatral e disse: sucesso total, amor. E Renato respondeu: foi lindo. E eu, que já estava enfileirando pratos na pia, ouvi meu nome vir num tom cordial: Helena, se quiser deixar a cozinha para amanhã, não tem problema. Mas era um convite que vinha com expectativa de aceitação. E eu, por instinto antigo, disse: não, amanhã fica pior. E mergulhei as mãos na água morna como quem lava o dia que passou. Foi na solidão barulhenta da louça que eu encontrei meu choro.
Não aquele que envergonha, mas o que lava por dentro. A água corria e com ela imagens do dia. Eu chegando antes do almoço, a minha forma embrulhada no pano com morangos, a frase "não precisa, sogra", o depois do Renato, a coreografia dos guardanapos virados para a direita, as risadas que estalavam sem me consultar. Terminei a pia, varri o chão com cuidado para não fazer barulho, e quando passei pela sala, Carla e Renato estavam colados na TV, assistindo a uma série qualquer de mãos dadas, como se o mundo tivesse sido perfeito do começo ao fim. E eu disse, "Boa noite." E Renato respondeu sem virar a cabeça, "Boa noite, mãe, obrigado por tudo." E esse obrigado, tão pequeno e atrasado, caiu como uma moeda no fundo de um poço. Faz barulho, mas não enche. Subi para o quarto de hóspedes devagar, sentindo o peso do corpo doer nas juntas. E quando fechei a porta, encostei as costas na madeira e deixei que uma lágrima escapasse. Aquela que eu segurei desde a primeira dobra do guardanapo. Sentei na cama, peguei o celular e quase por reflexo abri a rede social para me distrair. E lá estava a postagem de Carla, uma sequência brilhante de fotos com legenda: celebrando mais um ano com quem a gente ama, que a vida seja doce como esse bolo. E eu percorri imagem por imagem, procurando meu rosto, como quem procura um sobrevivente depois da tempestade. E não me encontrei em nenhuma. E a ausência era um grito mudo. O bolo tinha brilho, as taças tinham brilho, Carla tinha brilho. Eu era apenas reflexo nos metais da cozinha. E a legenda falava de amor sem dizer meu nome. Fechei o aplicativo com a mão trêmula e deitei sem apagar a luz, porque o escuro às vezes pesa mais. E falei em voz baixa só para mim, a frase que ficou martelando como um metrônomo no peito: "Eu não sou paisagem." E eu fiquei ali, ouvindo os pequenos ruídos da casa, um cano que estala, passos longe no corredor, o zumbido elétrico da geladeira, e cada som me lembrava que eu estava viva, que eu ainda tinha voz, que a mulher que eu sou não cabia numa legenda que não me cita. Então puxei o caderno de capa dura que eu carrego na bolsa para anotar listas de compras e receitas e escrevi numa página limpa com a caneta azul: coisas que eu aceito, coisas que eu não aceito. E sob o título fiz 2 colunas. E na da esquerda escrevi: abraços demorados, risos compartilhados, fotos com todo mundo. E na direita, com a mão firme, escrevi: humilhação disfarçada de estética, silêncio que apaga, amor sem presença. E ao terminar eu senti, pela primeira vez naquele dia, que uma parte de mim respirava, sem custo. Apaguei a luz, virei de lado e prometi, olhando para o escuro, que no dia seguinte eu levantaria com a mesma coragem que me acordou às 5 da manhã para assar um bolo, mas dessa vez para assar a massa do meu próprio respeito. Porque se ninguém me quiser na foto, eu mesmo montarei a minha mesa, e nela caberão todos os nomes que me amam por inteiro, começando pelo meu. Acordei com o corpo pesado e a cabeça leve, como quem flutua num lago depois de atravessar um deserto, e fiquei alguns segundos encarando o teto, lembrando da lista que havia escrito na noite anterior. Coisas que eu aceito, coisas que eu não aceito. O quarto de hóspedes ainda cheirava o perfume adocicado que Carla borrifava nos corredores e eu senti uma pontada de urgência no peito. Um chamado antigo que dizia: "Volta para casa, Helena. Volta para o lugar onde o seu nome não precisa de legenda." Levantei devagar, dobrei a manta com cuidado, esse cuidado que me acompanha até quando não há testemunhas, e comecei a colocar minhas coisas na bolsa. A escova, o caderno de capa dura, a caneta azul, o pano de prato com morangos. Eu quis levá-lo como quem resgata um retrato querido de um incêndio. E já ensaiava na cabeça a conversa com Renato, uma despedida sem alarde, quando o telefone vibrou com um trinado impaciente sobre a mesinha. Havia sol batendo oblíquo na persiana, desenhando escadas de luz no chão, e aquele som cortou o ar como faca nova. Atendi com um alô que pretendia ser firme e saiu maternal, e do outro lado a voz do meu filho me alcançou aguda, insegura, sem a coraça de sempre.
Mãe, graças a Deus a senhora atendeu. Por favor, a senhora pode descer? E eu fiquei em silêncio por meio segundo, ouvindo um tumulto distante de pratos, passos apressados e um choro infantil que parecia um guincho. E perguntei, o que aconteceu, Renato? E ele engoliu seco antes de dizer a frase que revirou a casa do avesso. A Carla saiu, mãe. Saiu agora cedo. Deixou um bilhete dizendo que precisava pensar e que ia ficar uns dias fora. As meninas estão chorando. Eu não sei o que faço. A palavra saiu ficou suspensa entre nós como roupa no varal em dia sem vento, e eu fechei os olhos para não ver a imagem nítida de uma porta batendo, de uma mala sendo arrastada pelo corredor, de uma mesa posta para ninguém. Tentei encontrar o chão e perguntei, cadê o bilhete? O que ela escreveu exatamente? E ele respondeu, estou com ele na mão, tá escrito, cuida das meninas, volto quando der. E depois ele disse, eu preciso ir trabalhar, mãe, hoje é dia de apresentação. Se eu faltar pode ser muito ruim, por favor, me ajuda. O choro das meninas aumentou do outro lado, como o mar crescendo sem pedir licença, e eu senti meu coração inclinar para elas com a força de uma onda que puxa. Por um instante, a lembrança de ontem passou correndo diante dos olhos, os guardanapos virados para a direita, as fotos onde eu não entrava, o bolo de 3 andares e o meu no canto. E esse filme me deu vontade de dizer não, de erguer a mão para o meu próprio limite. Mas havia 2 crianças chamando por socorro sem saber nomear, e uma mãe aprende cedo que amor é bússola, mesmo quando o mapa falha. Perguntei, onde você está? E ele respondeu, na cozinha. As meninas não querem descer do quarto. Eu queimei o pão, não tem lanche para levar, o leite ferveu e transbordou, e eu estou sem cabeça. E então, sem que eu percebesse, minha voz assumiu o voto da decisão. Eu vou. Mas escuta o que eu vou dizer para você, Renato. Eu vou, mas do meu jeito. E do outro lado vem um silêncio atento, um sim que ainda não tinha palavras. E eu continuei devagar, como quem coloca tijolo sobre tijolo. Eu vou cuidar das suas filhas hoje. Vou arrumar a casa, vou tentar acalmar o terremoto. Mas a partir de agora, a nossa relação muda. Eu não sou funcionária, eu não sou peça de cenário. Eu sou a sua mãe e a avó das meninas. E o respeito que faltou ontem entrou na minha lista das coisas que eu não aceito. Ele tentou argumentar, mãe, não complica, por favor. E eu cortei com doçura firme. Não é complicar, é organizar de outro jeito. Quando a tempestade passar, e ela vai passar, nós vamos conversar sobre como vai ser daqui para frente. Visitas com horário, pedidos com antecedência, nada de me chamar de última hora para apagar incêndio de rotina. E antes que ele pudesse prometer o que não sabe ainda cumprir, eu ofereci a mão que sempre segurou a dele. Onde está o bilhete? Lê para mim de novo. E ele leu com a voz tropeçando em sílabas, e eu ouvi as entrelinhas mais do que os caracteres. Pressa, fuga, cansaço, pensa por mim mal escrito. Respirei fundo, disse, pegue as mochilas das meninas, separa o uniforme, vê se tem fruta para o recreio. Eu chego em 5 minutos. E ele soltou um obrigado que veio como um suspiro de criança. Obrigado, mãe. Eu sabia que podia contar com a senhora. E esse sabia me feriu e me curou ao mesmo tempo. Feriu porque ontem eu era não complica. Curou porque hoje eu era Porto. E é muito difícil recusar ser Porto quando você nasceu mar. Saí do quarto com a bolsa no ombro e o pano de prato abraçado no braço, como quem leva um estandarte manso. Desci as escadas sentindo o corpo acordar para uma tarefa que a alma já aceita. E ao pisar na sala vi o cenário parado no tempo. Taças pela metade como pequenos sinos dentro d'água, pratos com migalhas que pareciam mapas de uma geografia que não nos pertence. E no sofá uma almofada com o vinco da noite anterior, o vinco onde Carla se recostou enquanto eu lavava a louça, e pensei que as casas guardam a topografia dos gestos, mas quem muda o relevo é a decisão. Fui até a cozinha e encontrei Renato com uma colher numa mão e o celular na outra, o olhar repartido entre a chama do fogão e uma notificação urgente, e ele disse, como quem implora sem querer parecer fraco, mãe, me ajuda a fazer 2 pães e a colocar as meninas de pé, eu não consigo fazer tudo. E eu respondi primeiro, respira, filho, larga o celular por 5 minutos, me dá essa colher. E quando ele me entregou a cozinha, eu senti o corpo inteiro entrar no ritmo que me salvou tantas vezes, o do cuidado. Desliguei o fogo que ameaçava queimar a panela de leite, passei um pano na boca do fogão, contei 3 fatias de pão, acendi outra boca para o café, peguei 2 bananas, lavei, sequei e cortei em rodelas, como quem corta uma lembrança boa em porções para caber nas marmitas da manhã. Chamei as meninas pelo nome com um canto antigo, um canto que funcionava quando elas eram menores e eu as embalava,
e a porta do quarto se abriu devagar, 2 carinhas inchadas de choro, e eu abaixei na altura delas e disse a verdade que cabe em criança. A mamãe precisou sair para pensar. Isso acontece com adultos, mas pensar não é abandonar. E hoje a vovó está aqui para levar vocês para a escola. E uma delas perguntou com a voz lascada: a mamãe volta? E eu respondi: ela volta quando estiver pronta. E até lá, a gente vai fazer o que sempre faz: acordar, comer, estudar, lavar as mãos, e se a saudade apertar, a gente respira junto, combinado? E elas assentiram com um sim meio desalinhado, um sim que eu ajeitei com um abraço, e enquanto eu prendia o cabelo da menor num rabo de cavalo torto e bonito, ouvi Renato no corredor agradecer de novo, desse jeito meio adolescente que reaparece quando o mundo desaba. Obrigado, mãe. Eu não sei o que faria. E eu devolvi sem heroísmo. Saberá, filho, mas hoje eu ensino de novo. Preparei as lancheiras com o capricho que conhece o valor da pequena ordem no dia em que tudo desordena. Pão com queijo envolto em guardanapo de papel, banana já cortada em potinho com tampa, garrafinha de água que eu lavei pessoalmente porque queria encher de cuidado desde a primeira gota, e uma mensagem escrita num post-it que eu colei por dentro da tampa para que só elas vissem no recreio. A vovó ama vocês. Respirar 3 vezes ajuda. À medida que a casa ganhava ritmo, a minha decisão que eu tinha pronunciado no telefone ganhava corpo também. E não era ameaça, era norte. Eu estava ali, inteira, mas não invisível. Presente, mas não disponível a qualquer custo. Enquanto amarrava os cadarços da maior, ouvi Renato passar por mim e dizer baixinho, quase com vergonha de dizer em voz alta: mãe, hoje à noite a gente conversa direito. Eu percebi muita coisa ontem. E eu só respondi: veremos, filho, veremos. Porque aprendi finalmente a não prometer reconciliações antes de ouvir pedidos de perdão que sejam completos. Na porta, as meninas me deram as mãos, e ao descermos, o elevador refletiu a gente em 3. Eu, elas e a minha nova coluna. E quando chegamos ao térreo, senti o ar da rua entrar no peito com cheiro de pão assando na padaria da esquina. E achei simbólico que o mundo cheirasse ao forno quente justo quando eu decidi assar outra massa dentro de mim. A do respeito que se come todo dia. Na calçada, com o sol rachando o morno da manhã, meu telefone vibrou outra vez. E temi ser Carla, temi ser mais um puxão. Mas era uma mensagem de uma amiga antiga, dessas que adivinham o tempo da gente. Bom dia, Helena. Sonhei com você forte. E eu sorri para dentro. Segurei mais firme as mãos pequeninas e pensei que talvez Deus escreva bilhetes de volta pelas pessoas que nos lembram quem somos quando a casa esquece. Atravessei a rua com as meninas, disposta como quem vai para a primeira aula depois de uma greve de si mesma, e sussurrei para o meu coração, que ainda se lembrava do bolo no canto da mesa. Hoje é o começo do depois. Voltei para casa depois de deixar as meninas na escola, com a sensação de que a rua inteira me olhava e dizia em uníssono: agora é com você, Helena. Abri a porta do apartamento e a mesma sala da véspera parecia outra cidade destruída por um vento súbito. As almofadas tombadas, as taças como pequenas estátuas pedindo resgate, a mesa ainda com grãos de açúcar brilhando no tampo como sal deixado pela maré, e eu respirei o ar doce velho que fica depois de festa e anunciei, para ninguém e para mim, vamos começar. Segurei os cabelos num coque improvisado, arrematei com o primeiro elástico que encontrei na gaveta de talheres, arregacei as mangas e fui recolhendo os cacos invisíveis. E a cada prato empilhado, eu dizia mentalmente uma frase que me erguia: eu dou conta, eu organizo, eu acalmo. Liguei o rádio baixinho na cozinha, uma estação que toca modas antigas, para marcar o tempo sem atropelar os pensamentos. Enchi a pia de água morna, separei as taças, lavei como quem dá banho em coisa viva, sequei com pano limpo, e à medida que a cozinha ganhava brilho, eu sentia a coluna endireitar de um jeito que não dependia de ninguém me ver. Sobre a bancada havia um guardanapo amassado onde Carla havia anotado: comprar flores amanhã. E por um segundo me veio um arrepio de pena que eu não acolhi, porque a pena é um casaco que esquenta por fora e adoece por dentro. Desliguei o sentimento, não a compaixão, e voltei ao que me salva, a ação. No quarto das meninas, o cenário era um retrato do medo de criança. O cobertor largado no chão, como se tivesse fugido de um pesadelo, as bonecas com os olhos virados para a porta, esperando a mãe entrar. E eu falei baixinho para os objetos, como se eles me entendessem: calma, a casa precisa saber que alguém cuida. Dobrei lençóis, forrei camas,
Alinhei os bichinhos de pelúcia num pequeno semicírculo, deixei um bilhete para elas em cima do travesseiro com desenho de coração. A vovó volta para buscar vocês. E o gesto me fez pensar em tantas vezes em que fiz bilhetes para o Renato. O pão está na mesa, não esquece o guarda-chuva, e em como o amor de mãe é esse recado que não cansa. No banheiro, lavei a pia onde o leite derramado tinha secado em manchas brancas, joguei fora o lixo de papéis amassados, dobrei as toalhas, repus sabonete e, quando me olhei no espelho, reconheci nos meus próprios olhos um brilho que tinha sumido há algum tempo, um brilho de quem se reencontra no exato instante em que faz o que sabe fazer sem ser mandada. Voltei à sala, abri as janelas para o ar circular e um vento morno entrou trazendo barulho distante da rua, ambulantes, ônibus, gente com pressa, e aquilo me lembrou que o mundo segue, que as dores pessoais não paralisam o semáforo do quarteirão e isso, ao invés de me encolher, me devolveu medida. Eu sou só uma mulher arrumando uma casa, e ainda assim, a grandeza nisso quando a gente arruma para devolver paz. No meio da arrumação, o celular vibrou sobre o balcão, e era o Renato. Mãe, como estão as coisas? E eu enxuguei as mãos no avental, encostei o quadril na pia e falei com a calma de quem segura a rédea de um cavalo assustado. As coisas estão ficando no lugar. Já lavei a louça, organizei o quarto das meninas. Vou preparar um almoço simples para quando elas voltarem. E você, como está? E ele suspirou, um suspiro que confessava mais do que as palavras. Eu tremi no começo, mas consegui fazer a apresentação. Fiquei pensando em vocês o tempo todo. E eu disse que bom que conseguiu. Agora escuta. Mais tarde, quando as meninas estiverem em casa, a gente vai sentar e estabelecer rotinas novas. Nada extraordinário. Só o básico para ninguém se perder. Quadro de tarefas na geladeira, horários de dormir, pedidos com antecedência para qualquer ajuda minha. E ele respondeu com um pudor de quem aceitou um puxão de orelha sem humilhação. Combinado, mãe. O que a senhora sugerir eu assino embaixo. E eu completei sem azedar a fala. E também vamos falar sobre o que aconteceu ontem. Não para apontar dedo, mas para costurar o que se rasgou. A gente só continua quando aprende. E ele assentiu, antes de dizer, tenho mais uma reunião, te ligo saindo. E eu desliguei com a sensação clara de que naquele diálogo algo mudou de lugar. Não a casa, mas a relação. E sorri sozinha, porque eu senti o peso antigo da condescendência dele deslizando para fora das minhas costas como casca que cai. Perto do meio-dia, com a casa respirando de novo, comecei um feijão rápido na panela de pressão, arroz soltinho, ovo mexido com cheiro verde e uma salada com o que encontrei na geladeira. Tomate, alface, pepino. Cozinhar sempre foi minha oração com as mãos. Enquanto o alho dourava na frigideira, eu conversava com Deus, sem tirar o olho do fogo. Obrigada pela força de hoje. Eu achei que ontem tinha quebrado uma peça que não dava para consertar. Mas a gente acorda e o coração, se a gente ajuda, aprende a bater no compasso certo. Estendi a toalha xadrez na mesa, a única peça sem paleta que mantive como bandeira serena, e coloquei 3 pratos e 3 copos. E aquela mesa de almoço comum me pareceu um manifesto. É possível uma vida boa sem fotos perfeitas, desde que o respeito esteja sentado. O interfone tocou, era a portaria, avisando que o motoboy trouxe a mochila de balé esquecida no carro do vizinho, e pensei que a vida também devolve, de vez em quando, o que a pressa levou. Desliguei o fogo, deixei tudo pronto, peguei minha bolsa e meu pano de prato e desci para buscar as meninas com um passo novo. Nem apressado, nem vacilante, um passo de quem sabe que tem um lugar. No portão da escola, elas vieram quase correndo, 2 setas decididas, e quando me abraçaram ao mesmo tempo, uma de cada lado, como sempre fizeram quando eram menores, o mundo pareceu caber no meu peito. No caminho de volta, elas contaram de um trabalho de ciências com feijão no algodão. E eu ri por dentro com a coincidência. Hoje tudo em mim era feijão, panela, semente, broto. E prometi que à noite a gente ia montar nossos copinhos de algodão na janela. E a menor perguntou, vai ter desenho no bilhete? E eu respondi, vai. Hoje o desenho é um coração com raízes. Subimos as escadas falando baixo por respeito ao silêncio do prédio. E ao entrar, ouvi as 2 soltarem aquele uau, espevitado que criança dá quando encontra uma surpresa boa, mesmo que pequena. Elas correram até o quarto e pararam na porta, olhando a cama esticada e as bonecas alinhadas como se tivessem voltado de um desfile.
E eu encostei no batente e disse: a casa precisa ser gentil com vocês. E a gentileza começa na ordem. E a maior me abraçou sem dizer nada. Só encostou a cabeça no meu peito e ficou. E eu entendi que às vezes o amor não pede frase, pede colo. Na cozinha, servi o arroz, o feijão, os ovos, enchi os copos de suco, coloquei a salada na travessa. E quando sentei com elas à mesa, ouvi a frase que fechou o círculo do dia. Vovó, parece casa de verdade. E eu, com a voz ranhada de emoção, devolvi: é casa de verdade, meu amor. E casa de verdade é onde a gente é visto. Comemos conversando sobre coisas simples. Um desenho novo, a professora que fala cantando, o colega que tem mania de colecionar pedrinhas. E quando os pratos ficaram limpos, a menor com a boca ainda lambuzada de ovo soltou sem saber o tamanho do presente. Quando eu crescer, quero ser igual a você, que faz tudo funcionar. E eu sorri, mostrando os dentes todos, e pensei, com uma reverência silenciosa a todas as mulheres que fazem girar mundos que ninguém vê, que o que eu tinha sentido mais cedo, eu não sou peso, eu sou pilar. Não era soberba, era diagnóstico. Lavei a louça enquanto elas arrumavam os materiais da lição, e o barulho da água na cuba tinha virado trilha de filme bom. Quando Renato chegou, perto das 4, entrando com o rosto cansado de quem foi alvejado por novidades, encontrou a casa de pé, as filhas de banho tomado e cabelo cheiroso, a mesa com cheiro de feijão que ainda pairava no ar como lembrança feliz. E ele parou no portal, como quem vê um milagre cotidiano, e disse numa voz que eu não conhecia há anos: Mãe, isso aqui é paz. E eu respondi com cuidado de quem sabe que certas verdades precisam ser ditas no tom exato. Isso aqui é trabalho, respeito e rotina. Paz é o que nasce quando ninguém é explorado para que os outros descansem. Ele assentiu com os olhos cheios d'água, pediu desculpas pela enésima vez sem fazer discurso, apenas apertando meu ombro, e eu aceitei o gesto sem assinar cheque em branco. Naquela tarde, sentada no sofá, com as meninas encostadas nas minhas pernas, eu entendi que minha força não tinha vindo de vencer ninguém, mas de recolocar tudo no lugar dentro de mim. E por isso, o mundo tinha finalmente entendido. Eu não era favor, eu era estrutura. 3 dias depois, a campainha tocou com a insistência de quem não quer ser ignorado, e eu soube, antes de olhar pelo olho mágico, que a tempestade tinha voltado com advogados de bolso. Abri a porta e vi Carla primeiro, magra de sono, segurando a alça da bolsa como se fosse corda de salvação. E logo atrás seus pais, um casal de postura impecável, paletó num calor que não perdoa e um olhar que varria a sala como fiscal. O pai de Carla limpou a garganta num gesto coreografado e abriu a sessão. Camila cometeu um erro ao sair sem avisar, mas ela estava exausta com a dinâmica dessa casa. É preciso que a senhora, Helena, entenda que a presença constante da sogra confunde as crianças e desgasta o casamento. E eu fixei os olhos na moldura do quadro atrás dele para não rir de incredulidade, porque ele falava de presença constante para a mesma pessoa que tinha sido esquecida nas fotos. Carla tentou parecer adulta no próprio argumento e acrescentou, sem me encarar: eu sou grata por tudo, mas preciso do meu espaço. Minha casa precisa ter a minha cara. E sem respirar, a mãe arrematou: pensamos num acordo, Helena. Visitas combinadas, uma vez por mês, em datas especiais. Assim ninguém se atrapalha. E eu encostei as mãos nos joelhos para que elas não tremessem de raiva e respondi com a serenidade que aprendi depois dos 40. Fico feliz que vocês tenham vindo com propostas, porque eu também tenho as minhas. Antes, porém, preciso corrigir o nome das coisas. Não se chama presença constante aquilo que vocês chamaram quando a casa desabou. Chama-se socorro, e eu dei. Não se chama confusão para as crianças ouvir a avó pedir respeito. Confusão é ver a mãe sair sem se despedir. Houve um silêncio que não era pausa, era cálculo. O pai de Carla franziu o senho como quem lê contrato e retrucou com condescendência: ninguém está negando sua utilidade, Helena. Estamos discutindo saúde do ambiente. E eu senti a palavra utilidade me espetar como agulha, porque a gente não é eletrodoméstico para ser útil. Respirei. Afastei a cadeira 2 centímetros, como quem dá espaço para a própria voz, e disse: já que o senhor gosta de ambientes saudáveis, vamos falar de higiene do respeito. No dia do meu aniversário, o bolo que eu fiz foi empurrado para o canto e minha existência foi empurrada junto.
E ontem de manhã, às 7h20, quando as lágrimas das meninas cobriram o corredor, quem varreu aquilo tudo fui eu. Então vamos ao meu acordo. Eu estarei presente quando for convidada com antecedência e tratada como avó, não como funcionária. Eu não entrarei por último para apagar fogo de rotina. Eu participarei do planejamento. E se houver uma única cena de desdém, na minha frente ou por trás, eu me retiro e não retorno. Carla mexeu na alça da bolsa. O couro rangeu. E ela disse num fio que tentava ser firme: "Você está exagerando, Helena. Era só um bolo." E eu senti a palavra bolo abrir a cicatriz. E ainda assim respondi manso para que ficasse claro que meu controle não era fraqueza. Não era só um bolo. Era o meu lugar na mesa. As meninas que fingiam brincar colaram o ouvido no ar. E eu me dei conta de que cada sílaba era aula. Renato finalmente achou a própria voz e se inclinou para frente sem me interromper, mas pousando a mão aberta sobre a mesa. Um gesto simples. E disse aos sogros: "Eu falhei. Eu devia ter defendido a minha mãe desde a primeira ironia, e não fiz. E agora quem não vai mais falhar sou eu. Então eu concordo com a nova regra." E quando ele disse nova regra, eu quase ri de alívio, porque pela primeira vez ele nomeava o que sempre existiu sem nome: limites. O pai de Carla balançou a cabeça, consultou a esposa num olhar que atravessou o ar como fax e tentou reverter o vento. "Camila está disposta a retornar para casa, desde que a senhora aceite se afastar por um período para que eles reencontrem a intimidade." E afastar veio como aquele comando de mão para cachorro, e eu endireitei a espinha até sentir a madeira da cadeira e respondi: "Intimidade não se constrói banindo a avó, e sim fazendo terapia de casal, dividindo tarefas, pedindo desculpa direito. E aqui vai a minha linha. Eu não sou castigo para ser aplicado, nem remédio para ser suspenso. Eu sou família." A mãe de Carla tentou suavizar, pondo açúcar em cima da aspereza. "Ninguém quer ofendê-la, Helena. É só forma de equilibrar." E eu retribuí com doçura adulta: "Equilíbrio não é me tirar do centro do desastre depois que eu tirei o desastre do centro. É repartir as responsabilidades de modo que ninguém vire muro." Carla, talvez encorajada pela trincheira dos pais, soltou enfim a frase que ela guardava. Essa frase que queria entrar desde o corredor: "Eu levei o dinheiro porque eu tinha medo de ficar sem opção. Eu precisava de ar. Eu precisava me sentir cuidando de mim." E eu vi ali um pedaço humano que eu reconheço quando olho no espelho, o medo de virar mobília, mas não deixei que a empatia apagasse o erro e disse simples, sem latido: "Cuidar de si não é derrubar a casa. É abrir a janela. E abrir a janela aqui se faz com conversa e com respeito. Devolva o que é da família, Carla. E escolha. Você quer uma sogra que diz amém para tudo? Ou uma mulher inteira que ensina suas filhas que amor e limite andam de mão dadas?" Ela baixou os olhos, os dedos rodando uma aliança como peão cansado, e eu soube que a pergunta tinha acertado o alvo. As meninas apareceram na beirada do sofá, como quem esqueceu o script da peça e precisa de cola. E eu acenei para elas com um sorriso pequeno, dizendo para o ar que também era delas: "Nessa casa, ninguém mais chama carinho de apoio. Aqui ninguém mais empurra a gente para o canto." A reunião se desfez como as reuniões se desfazem quando as máscaras cansam, com promessas vagas e agendas abertas. O pai de Carla disse que avaliariam. A mãe de Carla falou que iria pensar numa mediação. E eu os acompanhei até a porta com a educação de quem sabe que polidez é pente para cabelo embaraçado, não é tesoura. Antes de sair, Carla se virou devagar, o rosto meio de menina, e arriscou um: "Me desculpa pelo bolo, Helena. Eu achei que não doía tanto." E eu segurei a maçaneta para não desabar de ternura nem de raiva. E respondi com a frase que eu queria que ela guardasse como quem guarda fósforo, longe do fogo: "Dói quando é o último pedaço de você que ainda estava inteiro." Atrás de mim, Renato respirou como quem passa por uma ponte estreita sem cair. E as meninas, depois que a porta fechou, vieram me abraçar pelo joelho, uma de cada lado, dizendo: "Vovó, fica!" E eu disse: "Eu fico, mas do jeito certo." E elas perguntaram: "Como é o jeito certo?" E eu respondi: "O jeito que não machuca ninguém para alguém brilhar." Voltei para a sala, recolhi o silêncio que sobrou da conversa como quem junta alfinetes no chão, e enquanto guardava a bandeja de feijões no algodão junto da janela, percebi que o broto tinha nascido, um fio branco, tímido e insistente. Pensei que era isso que eu tinha feito hoje: aberto uma fresta, plantado uma regra, chamado as coisas pelo nome. E o broto, miúdo e corajoso,
respondeu à sua maneira. Basta a luz para começar. Quando a porta se fechou atrás deles, a casa ficou com um silêncio diferente do de antes, um silêncio que não era vácuo nem ressaca, era território recém-demarcado. Eu fiquei alguns segundos com a mão na maçaneta, sentindo sob a pele a vibração das palavras que eu tinha dito, como se a madeira guardasse ecos. E então respirei fundo, virei para dentro e enxerguei o desenho da sala com outros olhos. A mesa de centro de novo no lugar, a bandeja dos feijões alinhada perto da janela, as mochilas encostadas no sofá como cachorros cansados, e o quadro da parede um pouco torto, 1 milímetro só, o suficiente para me lembrar que a vida raramente fica perfeita, ela fica habitável quando a gente endireita o que importa. Chamei as meninas com a voz que já tinha a firmeza do depois e disse: "Vem aqui, quero mostrar o broto." E quando elas se aproximaram e viram o fio branco rasgando o algodão, soltaram um "nasceu", tão entusiasmado que eu ri com o corpo inteiro, e com esse riso eu afastei de nós o gosto metálico da reunião. Renato apareceu no corredor coçando a nuca, ainda com a postura de quem quer acertar e tem medo de errar, e perguntou: "Posso falar com você 1 minuto?" E eu lancei o olhar para o relógio, calculei a fome das meninas, a panela no fogão, e respondi: "Pode, mas enquanto mexemos o molho, conversa que acontece junto do trabalho rende mais verdade." E ele aceitou a regra nova sem drama. Veio para a cozinha, pegou a tábua de cortar, lavou o tomate sem eu pedir, e o gesto simples abriu uma fresta de futuro. Ficamos lado a lado, eu amassando alho, ele picando cebola, e ele começou num tom rude de quem está domando um bicho grande dentro do peito. "Mãe, eu tenho vergonha do que eu fiz. Ou melhor, do que eu não fiz. Eu vi você ser empurrada para o canto, eu vi seu bolo virar cenário. Eu ouvi gente falar besteira e eu não disse nada. Não foi por maldade, foi por covardia. E eu não quero mais ser esse homem. Me ajuda a não ser." E ali, com as mãos cheirando a alho, eu olhei para o meu filho como se ele tivesse 5 anos e um joelho ralado, e respondi do único jeito que eu aprendi: "Ajuda quem quer aprender. Então vamos fazer contrato, não de papel, de postura. Quando você me vir ser diminuída, você fala. Quando você perceber que está me usando como muleta, você pausa. Quando precisar de ajuda, pede com antecedência. E se eu disser que não posso, você aceita. E, acima de tudo, você não me oferece depois como resposta para pedidos que me pedem presença agora." Ele enxugou as mãos no pano, respirou pela boca, como quem sai debaixo d'água, e disse: "Combinado." E eu acrescentei mais uma costura: "Não fale por mim com a Carla, nem com quem quer que seja. Me deixe falar. A minha voz existe." E ele assentiu com uma seriedade que eu não via desde a formatura. Do corredor veio o som das meninas brincando de professora com as bonecas. "Atenção, turma, hoje tem brotinho." E eu sorri para a vida que, apesar de tudo, continuava oferecendo humor. Desdeguei o fogo, provei o sal, e antes de chamá-las para a mesa, peguei uma folha imantada e colei na geladeira. Combinados da casa: respeito, avisos com antecedência, responsabilidades compartilhadas, ninguém some sem dizer onde vai, ninguém volta sem dizer por que foi. E assinei embaixo com uma caneta hidrográfica: Helena. Entreguei o pen-teste para o Renato: "Você assina também." E ele assinou sem teatralidade. E a assinatura daquele homem grande de camisa social ao lado da minha caligrafia comum me deu um alívio que parecia riso e oração ao mesmo tempo. Mais tarde, quando as meninas estavam no banho, o telefone tocou e o nome de Carla acendeu na tela como um sinal amarelo. Eu respirei, deixei tocar 3 vezes para encorpar a calma, atingi com a voz limpa e ouvi do outro lado um timbre que eu ainda não tinha escutado nela, um timbre gasto, sem verniz. "Helena, eu pensei muito depois da conversa e eu sei que não posso exigir nada, mas eu queria pedir 2 coisas. Que você aceite um pedido de desculpas, não aquele de corredor, um de verdade, e que me ajude a devolver o dinheiro hoje, ir comigo ao banco. Eu não quero que pareça que eu fugi com o que não era meu." E a frase me bateu no peito com um peso duplo, um peso de coluna e de compaixão. Puxei a cadeira, sentei e respondi com os adjetivos no lugar certo. "Eu aceito o seu pedido de desculpas quando ele trouxer junto compromisso, e eu vou com você ao banco, não por você, pela família.
e para que as meninas aprendam que reparar é verbo que se conjuga na hora. E do outro lado ela engoliu, agradeceu sem floreios, combinamos horário, e quando desliguei, eu senti que o meu "eu fico", mas do jeito certo, estava ganhando carne. Abri a janela da cozinha, o ar entrou com um cheiro de chuva prometida e organizei na mente a logística da tarde como quem organiza o coração, em blocos. Banco, terapia de casal marcada para os dois, tarefas de casa escritas no quadro, janelas abertas para ventilar mal-entendido, portas com fechadura nova para as minhas fronteiras. E eu ouvi a minha mãe, morta há anos, sussurrando uma de suas frases mais sábias. Numa casa arejada, a poeira não vira camada. E agradeci por ter guardado essa herança sem documento. Antes de escurecer, saí com Carla e Renato para o banco. As meninas ficaram com a vizinha do 302, que me deve favores antigos de colher e guarda-chuva. E desci as escadas ao lado dos dois com a mesma sensação de quando a gente leva um vaso rachado para colar. Cuidado sem ilusão. No caminho, ninguém falou por uns minutos, e o silêncio tinha tantos subtextos que eu quase podia ouvir frases inteiras correndo nas paredes. Mas quando viramos a esquina, Carla quebrou a mudez com uma confissão baixa. Eu não sabia mais quem eu era dentro da minha própria casa. Eu confundi a autonomia com o abandono. Achei que sumir me devolveria, e no escuro fiz bobagem atrás de bobagem. E eu respondi sem bater na ferida. A gente se perde mesmo quando o espelho virou palco, mas voltar é verbo de trabalho. No guichê do banco, ela preencheu o formulário com a mão trêmula, o caixa contou o dinheiro 2 vezes, e quando as notas voltaram para a conta conjunta, eu senti fisicamente, como quem tira a areia do sapato, um grão incômodo a menos. Saímos e Renato, tentando um cuidado que ele nunca teve, perguntou para ela: "Você quer água?" E ela disse: "Quero", como quem se permitia aceitar cuidado sem culpa. Seguimos em silêncio bom até a porta do prédio, e antes de subir, eu parei os dois no hall que cheira a pedra molhada e falei olhando de um para o outro: "Isso aqui não apaga o que foi feito, mas inaugure o que pode ser. Amanhã vocês vão ligar para um terapeuta. Hoje vocês vão dar banho nas filhas, e quando elas dormirem, vocês vão sentar na mesa com papel e caneta e desenhar a casa de vocês com as janelas abertas. E na minha casa", e eu apontei para o peito, "as portas também têm regras. Se entrar desrespeito, sai a visita." Eles assentiram como quem recebe instrução de voo e pela primeira vez eu não me senti heroína, nem mártir, nem vítima. Eu me senti arquiteta. De noite, quando as meninas vieram me mostrar os cadernos com a lição de casa cheirosa, com os certos da professora em caneta vermelha, sentamos no tapete da sala para montar um quebra-cabeça de 100 peças que tinha a imagem de uma ponte sobre um rio. Cada peça que eu encaixava parecia falar sozinha: "Aqui, não é aí, vira, agora foi." E eu me dei conta de que o dia inteiro tinha sido isso: virar, testar, dizer não, dizer sim, aceitar ajuda, recusar migalhas e encaixar minha dignidade no desenho da família sem sobrar nem faltar. Renato aparecia e desaparecia do quadro com copos de água. Carla tirou os brincos sem plateia, prendeu o cabelo, sentou ao nosso lado e, sem cerimônia, pegou 3 peças e perguntou: "Posso?" E eu disse: "Pode, mas tem uma regra." E as meninas responderam em coro, achando que era brincadeira: "Qual?" E eu respondi: "A regra é que ninguém empurre o bolo de ninguém para o canto da mesa." E elas riram, sem entender a metáfora, mas guardando o ritmo. Quando a última peça entrou, o desenho mostrou a ponte inteira, e eu passei a mão por cima como quem acaricia uma ferida que já virou pele nova. Antes de dormir, peguei meu caderno de capa dura e escrevi na página do dia: a virada. Hoje eu listei, eu pedi, eu negociei, eu reparei. Eu não me apaguei. E fechei o caderno com a certeza que não precisa de testemunha. É assim que se acende uma luz que ninguém apaga, chamando cada coisa pelo nome e devolvendo cada coisa ao seu lugar. No dia seguinte ao banco, combinei com Renato e Carla que faríamos nosso acordo de mesa posta às 7 da noite, depois do banho das meninas e antes do sono, porque palavra que decide futuro precisa de corpo limpo e olhos acordados.
Preparei um café forte, uma jarra de água com rodelas de laranja, abri o caderno de capa dura na página nova e escrevi no alto: Pactos de respeito. Casa que respira. E quando os dois sentaram à minha frente, cada um com uma caneta, eu respirei fundo e comecei sem rodeios, porque o amor direto não machuca. Primeiro, visitas combinadas com pelo menos 2 dias de antecedência. Segundo, nenhum pedido para quebrar galho na última hora, a não ser emergência de verdade. Terceiro, quando eu estiver com as meninas, sou avó, não babá. Posso ajudar, posso brincar, posso cuidar, mas não substituo ninguém. Quarto, nenhum objeto meu, físico ou afetivo, será empurrado para o canto. Isso inclui bolo, lembranças, fotos e convites. Quinto, se alguém escorregar no desrespeito, a desculpa virá com ação que repare. Reformulamos juntos as palavras, cortamos excessos, afinamos verbos e foi bonito ver o silêncio operoso que os dois mantinham enquanto pensavam. Era como se finalmente estivessem costurando com linha boa. Carla escreveu devagar e disse com a voz sem maquiagem: Eu aceito tudo, mas quero acrescentar que eu também prometo pedir ajuda antes de estourar, porque fugir foi meu jeito de gritar sem gritar e eu não sabia mais pedir. E eu respondi que isso entrava na lista com destaque, porque adulto aprende a tempo. E Renato, com a letra grande de quem nunca gostou de caderno, acrescentou um item que me surpreendeu. Eu me comprometo a tirar a mãe da foto borrada. Traduzindo, a te colocar na imagem de propósito, não por acaso. E eu sorri de um jeito que não lembrava fazia tempo. Assinei Helena e pedi a caneta deles. Quando as meninas vieram espiar, nós as chamamos para o momento final. Colamos o Pactos de Respeito na geladeira com os ímãs de frutas e pedimos que elas lessem alto. E a menor tropeçou em emergência. Perguntou o que era. E eu expliquei com doçura firme que emergência é quando a vida escorrega de um jeito que a gente não vê chegando. E que, fora isso, todo mundo aprende a avisar com tempo. E elas assentiram com a seriedade leve das crianças que entendem o que importa sem precisar das notas de rodapé. Na sexta tarde, Carla chegou untada com uma sacola de mercado, o cabelo preso num coque simples, a roupa sem brilho, e me pediu um espaço na pia com um posso. Um posso que não tinha medo de um não. E eu abri caminho e perguntei: o que você vai fazer? E ela respondeu meio rindo de si: um bolo, Helena, do meu jeito torto. E eu fiquei quieta por um segundo, o coração lembrando do empurrão antigo e do canto da mesa, e decidi que a vida nos convida nesses instantes a escolher a ponte. Então disse claro: a cozinha é casa de quem cozinha. E fiquei de lado mais perto, para que ela sentisse companhia sem tutorial. Ela errou a ordem dos ingredientes, quebrou o ovo com pouca delicadeza, deixou cair um pinguinho de casca e retirou com a colher, derreteu o chocolate no micro-ondas com medo de queimar, e quando a massa entrou no forno, a cozinha cheirou a tentativa e eu reconheci aquele perfume de recomeço no ar. Renato apareceu com as meninas, sugeriu que colocássemos um avental nelas, e de repente a cena era outra. 4 pessoas em torno de uma receita imperfeita e sincera. E eu na beirada vigiando o fogo e o afeto ao mesmo tempo. Quando o bolo assou, ele saiu meio desnivelado, a superfície rachadinha como terra de seca, e Carla riu um riso tímido e verdadeiro, dizendo: eu não tenho mão para confeitaria. E eu respondi: você tem mão para pedir perdão, que é confeitaria para relações. E ela baixou os olhos, pegou um prato fundo, virou o bolo com a coragem de quem vira a página e perguntou: você me ajuda a fazer uma calda? E eu disse: ajudo com uma condição. E ela levantou o rosto preocupada: qual? E eu respondi: a condição é que a gente coma esse bolo na sala, na mesa grande, sem cenário, com as migalhas à vista. E ela deu um sim que me abraçou. E foi esse sim que a cozinha ouviu enquanto eu mexi o chocolate com manteiga e um tantinho de água até ficar brilhante o suficiente para preencher as rachaduras.
Ao colocar a cauda, Carla alisou devagar, como quem cura o que feriu. E quando levamos o bolo para a mesa, eu senti uma parte da casa ajeitar a coluna. Acendemos 3 velinhas sem número, as meninas cantaram um parabéns enfeitado para o bolo que voltou para a mesa, e eu sopri junto, não para apagar nada, mas para espalhar fumaça de rito. Renato pegou o celular e perguntou: "Posso tirar uma foto?" E foi ele mesmo quem se encarregou de ajustar o quadro para caber todo mundo, e dessa vez eu fiquei no centro sem pedir. Segurei a faca e cortei o primeiro pedaço com um carinho cerimonioso de quem conhece a liturgia do reparo. Servi cada prato dizendo em voz baixa uma bênção breve. Que esse pedaço te dê coragem, que esse te dê humildade, que esse te dê constância, que esse me dê paciência. E quando mordi o meu, com a cauda escorrendo um pouco para o prato, o gosto era simples e bonito. Um gosto de casa que aprende. Carla, com o garfo no ar, disse: "Helena, eu não vou fingir que sei mudar de um dia para o outro, mas me deixa começar assim, errando menos e pedindo licença mais." E eu respondi sem pressa que começo é uma palavra bonita demais para a gente desperdiçar, e que se ela escolhesse a pergunta "como posso fazer certo?" no lugar do impulso "como provo que não errei?", metade da estrada já estava andada. Mais tarde, já de noite, as meninas pediram para repetir, e eu deixei, porque repetir é outro jeito de gravar alegria. E antes de irem dormir, elas trouxeram de volta um desenho feito por elas. 5 figuras de mãos dadas em torno de uma mesa com um bolo meio torto, e em cima a palavra "nós". E eu quase disse "guarda", mas preferi colar na geladeira, ao lado dos pactos, para que o nós nos olhasse toda manhã. Quando a casa silenciou, sentei sozinha por um instante na sala, ainda com o perfume do chocolate no ar, e fiz um inventário honesto do que tínhamos construído naquele bloco de dias. Um acordo escrito, um dinheiro devolvido, um pedido de desculpa em curso, uma foto com meu rosto no centro, uma cozinha aberta para vulnerabilidade e, sobretudo, a sensação de que o meu amor tinha finalmente encontrado um formato que não me apagava. Fechei os olhos e agradeci em voz baixa pelo milagre cotidiano de uma mesa onde ninguém empurra ninguém para o canto. E prometi a mim mesma, com a força tranquila que sabe o valor do que conquistou, que se um dia a régua do desrespeito voltar, encontrará a porta fechada. Levantei, apaguei as luzes e antes de entrar no quarto, passei a mão de leve na geladeira. Tactos de respeito e nós, lado a lado. Era tudo que eu sempre quis ver colado numa família. Passou um ano desde o dia em que meu bolo foi empurrado para o canto e eu descobri que o tempo tem mãos invisíveis que endireitam quadros tortos quando a gente segura a base. Acordei cedo como sempre, mas agora o despertador que me chama não é a obrigação de servir, e sim o prazer de viver a minha rotina. Faço meu café coado, com calma, abro a janela para ouvir os sons da rua e vejo na prateleira os copinhos de algodão com feijões que as meninas insistem em refazer a cada estação. "Vovó, brotou a esperança que aparece", elas dizem. E eu respondo que esperança também precisa de água e janela aberta. Na mesa da cozinha fica o meu caderno de capa dura, onde escrevo coisas simples e que me mantêm inteira. Andar 20 minutos, ligar para Dona Conceição, levar livro para o clube de leitura da biblioteca. E entre uma lista e outra, anoto frases que escuto nos encontros da ONG de idosos onde comecei a voluntariar. "Fui lembrada pelo meu nome hoje", disse seu Antero semana passada. E eu quase chorei porque saber o nome é acender a pessoa. A vida aqui ganhou texturas novas. Eu plantei temperos no parapeito da janela, retomei o crochê que minhas mãos sabiam de olhos fechados, virei aluna de dança de salão às quintas com outras mulheres que, como eu, carregam cicatrizes invisíveis e uma alegria teimosa, e ri alto quando o professor, um moço de 20 e poucos anos, disse: "A senhora tem eixo", e eu pensei: "Não é de hoje, meu filho, só andava escondido". No nosso acordo de família, as páginas foram sendo escritas com letra viva.
Visitas às terças e aos sábados, sem o quebra-galho de última hora, jantares com cada um trazendo um prato, fotos com o nós no centro, e quando aparece uma semana corrida demais, a gente negocia como adulto, sem drama. Podemos trocar sábado por domingo? Podemos antecipar visita porque as meninas vão à competição de handebol? Renato, que no começo titubeava, agora tem um brilho novo no olhar quando me chama de mãe com um respeito que não pesa. E às vezes, num gesto que não anuncia nada, ele chega com uma flor miúda embrulhada no papel do hortifruti e diz: "Vi e lembrei da senhora." E eu guardo esse tipo de delicadeza onde guardo receitas boas. Carla tem feito sua parte de um jeito menos performático, mais humano. Entra na minha cozinha e pergunta: "Ensina o ponto da cauda?" Sem vergonha de aprender. Diz: "Eu fiquei cansada hoje, posso pedir ajuda?" Sem bater porta. E quando escorrega, porque todos escorregamos, vem com as mãos do reparo. "Desculpa por ter cortado você na conversa. Termina sua fala." E é impressionante como frases simples costuram rasgos antigos. Outro dia ela chegou com um bolo cheio de vontade e pouco talento, riu do desastre e disse: "O importante é que hoje ninguém vai empurrar para canto nenhum." E nós comemos juntos, com as migalhas à vista, como quem prova que a dignidade é o primeiro ingrediente. As meninas, entendendo mais do que parece, passaram a me ligar para contar: "Vovó, a professora elogiou meu resumo. Vovó, plantei manjericão no copinho." E no Dia das Avós, fizeram um cartão em que colaram retalhos de tecido e escreveram: "Obrigada por costurar a gente", com caneta brilhosa. E eu encostei o cartão na geladeira ao lado dos pactos de respeito, porque uma família precisa ver todo dia as promessas que escolheu cumprir. A ONG virou meu lugar de devolver o que um dia me faltou. Encontrei ali mulheres que parecem comigo em idades diferentes. Dona Eulália, com seu luto devagar, Teresa, com um riso que disfarça cansaço, Jandira, com a coragem que não pede aplauso. Às quartas, sento numa roda com elas e abrimos um tema como quem abre janela. Limite sem culpa, autonomia com afeto, dinheiro com nome e CPF, e peço que cada uma escreva num papel aquilo que aceita e aquilo que não aceita. E quando lemos em voz alta, a sala ganha o som de uma ponte dando certo. Uma vez, uma senhora de 58 anos me perguntou: "Como a senhora teve coragem de dizer chega?" E eu respondi sem discurso. Eu percebi que o meu amor estava vivendo de migalhas, e que migalha não alimenta ninguém por muito tempo. Então troquei "quero agradar" por "quero me respeitar." Quando a gente se respeita, às vezes os outros aprendem, às vezes vão embora, mas a nossa dignidade fica. Comecei também a dar pequenas palestras no posto de saúde do bairro. Cuidar de quem cuida. E eu sempre termino com uma frase simples: "Limite é afeto por você mesma." E jogo para o público a pergunta que me salvou: o que você não aceita mais? Ao final, quase sempre aparece alguém com olhos brilhando e um pedaço de história na mão. Meu filho me trata como caixa eletrônico, minha nora me chama só quando precisa. E eu ouço com todo o corpo, porque sei que ser ouvida sem julgamento é o começo de qualquer mudança. E quando posso, digo: faça a lista, cole na gelebeira, pratique o sim e o não como quem aprende uma dança. No meu aniversário de 62, resolvi fazer uma festa do meu tamanho e convidei poucos, os necessários. Arrumei a mesa com a toalha xadrez que Carla um dia achou fora da paleta e hoje aceita como bandeira da casa. Coloquei os pratos sem régua, deixei as cadeiras sem coreografia e no centro um bolo caseiro com cobertura brilhando e uma plaquinha simples que dizia: Helena. Não havia luxo, havia nome. Quando Renato chegou com as meninas, trazia nas mãos um envelope e dentro uma foto que ele mandou imprimir, em papel bonito, nós 5 ao redor daquele bolo torto, o tal bolo que voltou para a mesa, com um sorriso sem pose e atrás da foto ele escreveu: Obrigado por ter ficado e por ter ensinado a ficar direito. E eu abracei meu filho com uma paz que não sangra. Carla se aproximou e disse: Eu fiz o brigadeiro do jeito que você ensinou. E eu provei com a língua e com a alma. Estava no ponto. Cantamos parabéns com palmas desalinhadas e lindas. E antes de soprar a vela, as meninas pediram: Faz um pedido, vovó. E eu pensei em todos que já fiz. Alguns de sobrevivência, outros de recomeço. E disse alto, para que a casa guardasse:
Que a gente nunca mais confunda silêncio com paz e brilho com respeito. E sopramos juntas, eu, elas, o ar inteiro. Ao final, sentei na varanda com a xícara de café e o caderno aberto e escrevi. O bolo não era sobre doce, era sobre lugar. O lugar não era sobre cadeira, era sobre voz. A voz não era sobre gritar, era sobre nomear. Nomear é acender luz. E fechei os olhos por um instante para ouvir a pequena orquestra da noite, vizinho que chega, cachorro que late, panela que assobia ao longe, e senti que eu cabia em mim. Hoje, quando alguém me pergunta, Helena, o que mudou? Eu respondo com a honestidade de quem mede antes de cortar. Mudou que eu me escolhi sem deixar de escolher os meus. Mudou que o meu sim virou inteiro e o meu não deixou de doer. Mudou que eu aprendi a amar de perto sem me apagar. Mudou que em casa ninguém empurra mais bolo de ninguém pro canto. E se por acaso algum dia a vida tentar reencenar a velha peça, eu já sei minha fala. Eu fico, mas do jeito certo. E abro a porta só pro que entra com respeito. Às vezes no ônibus, reconheço mulheres com um olhar que eu já tive. E penso, tomara que ela encontre o próprio eixo. E se me pedem conselho, eu digo, não se peça licença para existir. Quando volto, a sala me recebe com os feijões crescidos e eu lembro das meninas dizendo, broto é esperança que aparece. E respondo, para elas mesmo quando não estão. É, minhas filhas, e esperança que aparece precisa de gente que cuide. Lavo a última xícara do dia, apago as luzes da cozinha, passo a mão na porta da geladeira onde o nós, infantil, dança ao lado dos pactos de respeito e agradeço, em voz baixa e firme, pelo milagre cotidiano de uma mesa em que o meu nome não é lembrancinha, é presença. Então olho para você que me escuta agora e digo com toda a ternura que aprendi na marra. Se em algum lugar te empurrarem para o canto, lembra que você pode caminhar de volta para o centro sem pisar em ninguém. E se faltar força num dia, pega sua lista, sua xícara, seu caderno e começa de novo. Porque como os feijões no algodão, o respeito brota quando a gente dá luz.